nesse caso. Após a análise do gráfico, ele concluiu que a tensão em função da corrente é dada pela equação V igual a 10 vezes I mais I ao quadrado. O gráfico da resistência elétrica R do resistor em função da corrente I é... Quando a gente pensa numa questão como essa, a gente percebe, cara, não dá para você de imediato já procurar a alternativa certa. É uma questão em que a sua resolução tem que ser feita por etapas. Como se você estivesse a cada ação progredindo um degrau para chegar mais perto da resposta correta do exercício. Bom, eu quero um gráfico que fale sobre resistência elétrica e corrente elétrica. Eu não tenho nada até então, aqui na minha questão, que fale sobre resistência elétrica. Então, a primeira etapa, a primeira ação aqui para eu chegar na nossa resposta certa é colocar a resistência elétrica em jogo. E aí, para fazer isso, eu posso relacionar essa equação que o enunciado me deu com uma equação da eletrodinâmica, muito conhecida, que é a equação da primeira lei de Ohm. Eu sei, de acordo com a primeira lei de Ohm, que U é igual a R vezes I. Nesse caso, o nosso U é exatamente igual a 10 vezes I mais I ao quadrado. 10 vezes I mais I ao quadrado. Como que eu sei disso? O que me permite afirmar isso aqui nessa situação? Bom, o exercício falou para mim que a tensão é representada por V. Então isso aqui já é a prova real para mim de que eu posso substituir essa tensão U, essa DDP U, por tudo isso aqui, ó, por 10 vezes I mais I ao quadrado, que é a mesma coisa que a tensão. Fazendo a substituição, vai ficar 10 vezes I mais I ao quadrado igual a R vezes I aqui nesse caso. Eu posso basicamente dividir os dois lados da equação por I nessa situação. I dividido por I é 1, I ao quadrado dividido por I é I dividido por I é 1. Então, o que sobra é 10 mais I igual a R nesse caso. E aí, consequentemente, eu tenho aqui uma relação que diz para mim que 10 mais I é igual a R. Perceba que, nesse caso, o que eu estou dizendo para você é que a resistência R ela é igual à corrente elétrica I mais 10 unidades. Então, dependendo do valor da corrente elétrica I, basta eu acrescentar 10 unidades ao valor dessa corrente para descobrir quanto equivale, então, a nossa resistência elétrica R. A equação é, nesse caso, uma equação que eu posso definir como uma função do primeiro grau, né? Uma função do primeiro grau. O que eu fiz inicialmente? Eu criei a equação da primeira lei de Ohm para determinar uma relação entre resistência e corrente. E em seguida eu descobri que essa equação que relaciona resistência e corrente é uma equação que representa uma função do primeiro grau. E não é uma função do primeiro grau qualquer, é uma função do primeiro grau crescente, porque aqui eu tenho um coeficiente angular positivo. Olhando para as alternativas aqui, eu já consigo logo de cara perceber que existe uma opção que vai ser a opção correta para a gente. A opção, nesse caso, da letra D. Ela é a melhor escolha para a gente aqui nessa situação, né? Eu tenho aqui uma função do primeiro grau, é uma função do primeiro grau em que, quando a corrente elétrica vale 0, a resistência vale 10 e apresenta-se como uma função do primeiro grau crescente, como uma reta crescente. É exatamente o que eu tenho aqui nessa situação. Eu não fiz a questão com uma única ação. Eu tive que fazer etapas específicas para chegar na resposta. Primeira etapa, substituição dos valores na primeira lei de Ohm. Segunda etapa, análise do que é que representa aquela equação que eu obtive, que nesse caso seria uma função do primeiro grau. Cheguei na resposta com calma, com tranquilidade, progredindo por degrau.